E aqui eu quero trazer para vocês agora algumas ideias de atividades que a gente sabe que prende a atenção das crianças por mais tempo, que elas gostam de participar, que elas ficam envolvidas, que são atividades boas, atividades que a criança põe a mão na massa, né? Porque a criança da educação infantil, ela gosta, né? Ela gosta de colocar a mão na massa, ela gosta de explorar os materiais, de sentir as texturas, ela gosta de sentir os cheiros, os sabores. E a criança de educação infantil, quanto mais as brincadeiras, os materiais, eles oferecerem, né, que elas toquem, que elas sintam, que elas participem da construção das atividades, que elas estejam envolvidas, mais atenção ela vai ter por mais tempo. Então, eu trouxe aqui algumas atividades para vocês, tá bom? O nosso tempo é bem curto, olha lá, já é 8h45. Então, assim, eu trouxe ideias aqui, tá bom, professoras, para vocês. E eu espero que inspire aí no trabalho que vocês realizam. Então, assim, quais são as atividades que eu observo, né, em todo esse tempo trabalhando na educação infantil, que traz para as crianças essa concentração, essa atenção que nós queremos tanto que elas tenham, né? Que elas tenham essa organização, que não fique aquela sala tumultuada, aquela sala, nossa, que você não sabe o que fazer, porque as crianças estão agitadas. E essas atividades são atividades testadas, aprovadas, né? Tanto quando eu dava aula, eu vejo hoje ainda que as professoras realizam isso, né? Na sala de aula, essas atividades e dão super certo. Brincadeiras tradicionais, não falha. Crianças, né, de 4, de 5, de 3 anos, até crianças de 2 anos também dá para pensar em brincadeiras tradicionais para estar trabalhando com elas. Então, brincadeira de pique-esconde, de pega-pega, coelhinho sai da toca, elefantinho colorido. Tudo isso traz para as crianças bastante atenção. E aí, o que dá para desenvolver com essas atividades? Inúmeras possibilidades, dependendo do objetivo de aprendizagem. Então, por exemplo, com as crianças de 4 e 5 anos, né, eu posso fazer listas de brincadeiras, posso fazer um projeto de brincadeiras do tempo da vovó e aí trazer a família para compartilhar as brincadeiras que brincava, né? O pai, a mãe, os avós, é muito interessante. As brincadeiras cantadas são muito interessantes para as crianças, porque elas gostam, principalmente os bebês, as crianças bem pequenas, né? As brincadeiras de roda, caranguejo não é peixe, né? A do jacaré, eles gostam bastante, né? E as brincadeiras com regras. As brincadeiras com regras, eles também gostam muito e prendem atenção. As crianças de 4 e 5 anos cuidam para que as regras sejam cuidadas. Até as de 3 também dá para fazer, viu? Brincadeiras com regras, eles gostam muito. As brincadeiras de jogos de tabuleiro, as brincadeiras de circuito também são bem interessantes. A contação de histórias, aí você pode variar nas atividades, né? Vai contar história todo dia com livro? Não precisa contar todo dia com livro, pode contar com fantoche, pode fazer encenação, pode fazer reconto com a participação das crianças. É dia do brinquedo, aproveita o dia do brinquedo para fazer reconto de história utilizando os brinquedos. As crianças vão amar para realizar uma atividade assim, vai prender a atenção, elas vão participar, elas vão brincar. Então, dá para fazer atividades com a contação de história variadas, utilizando tecidos, utilizando fantasias, adereços, e as crianças gostam muito do reconto e das encenações também. Bons textos para as crianças, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, poesias. Aí pode variar os gêneros textuais também. Bilhete, vai escrever um bilhete, vai pedir, por exemplo, para a família combinar que é o dia do brinquedo, por exemplo. Faz o bilhete junto com as crianças. Convida elas para escrever o bilhete com você, mostra a função social da escrita para ela. Então, quando nós trabalhamos os diferentes gêneros textuais, o cartaz para informar. Então, nós vamos fazer, né? Vamos fazer um dia de piquenique aqui, vamos informar que vamos fazer, vamos convidar outra sala, fazer um convite para convidar outra sala para brincar com a gente. Então, assim, são atividades com bons textos que vão trazer aí a atenção das crianças, que elas vão participar e que você vai ter realmente uma aprendizagem visível com elas. Outras ideias que eu trago aqui para vocês são as atividades de artes. Professoras, coloquem no planejamento atividades de artes,
Se possível, todos os dias, porque as crianças gostam muito, participam, experimentam, novas texturas, experimentam riscante, suporte, né? O que é o suporte, né? O suporte é aquilo que eu vou estar utilizando, é a bandejinha, é a folha sulfite, é a folha 3, é o sulfitão, são as folhas de papel camurça, as colagens com os diferentes papéis. Então, são vários tipos de suporte que eu posso estar utilizando. E o que são os riscantes, né? Canetinha, lápis de cor, gizão, giz de lousa, tintas naturais, aquilo que eu vou estar usando, né? Os instrumentos que eu vou estar utilizando. Então, a brocha, o pincel grosso, pincel fino, rolinhos, carimbos, sabe? Carimbos com folhas, dá muito certo. Você coloca na bandejinha, assim, a tinta guache, pode ser a tinta guache, e vai no parque com baldinhos, eles pegam as folhas que eles mais gostam, volta para a sala, dá para fazer com essas folhas que estão secas, né? Aquelas folhas que estão no chão. As crianças podem fazer carimbo, pode fazer colagem, pode fazer recorte com as tesourinhas sem ponta, claro, né? Para cuidar com a segurança delas. Mas fazer recortes, fazer colagens. As colagens são muito gostosas de fazer, as crianças gostam. São atividades que prendem atenção, que elas se concentram. Nossa, as crianças ficam muito concentradas com atividades de arte. A pintura, gente, não faz só a pintura dentro da sala, faz fora também. Vai na área externa, se possível, né? Se é possível, né? Sair de dentro da sala. Vai para a externa, faz pinturas de observação, desenhos de observação, da paisagem, né? De observação de objetos. Então, dia do brinquedo, vamos fazer um desenho de observação dos brinquedos. Coloca o brinquedo em cima da mesa e eles vão fazer o desenho. Eles ficam concentrados. Então, são atividades que prendem a atenção. Outras atividades também, gente, que as crianças ficam envolvidas por muito tempo, até mais do que aqueles minutos ali que eu trouxe no começo. Eu observo que tem crianças, e crianças também que possuem alguma deficiência, né? Crianças com autismo ou crianças, né, que tenham, às vezes, alguma questão com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né? As atividades com materiais naturais. As atividades com materiais naturais prendem muito a atenção. Então, não oferecer somente o guache, a cola, né, os papéis, mas oferecer madeira, água, a terra, flores, as plantas, as conchas. Tudo isso são materiais que eles vão explorar, vão observar, trazer lupa. Então, você trouxe ali flores e não precisa comprar, dá para pegar flores que tiver. Esses dias eu estava passando ali perto da escola e tem um pé de urucum ali perto da minha escola. Tô vendo a hora que eu vou parar com o carro lá e pegar, porque tá lotado, sabe, de urucum. Tá lindo o pé. Então, são materiais que tem disponível na natureza. Flores, folhas, as conchas, né? Vai na praia, já aproveita, pega a conchinha para levar para as crianças. Professora de educação infantil é assim. A gente não pode ver o material que a gente quer pegar. Água para fazer tintas naturais, eles gostam. Ou, por exemplo, vai no tanque de areia, coloca lá a mangueira com fiozinho de água no tanque de areia. Nossa, vocês vão ver, a brincadeira é outra. Eles ficam muito tempo brincando, concentrados nesse tipo de atividade. Você também vai trazer flores, dá para fazer colagem, dá para fazer pintura, dá para fazer os carimbos com as flores, dá para fazer colar, só passar o barbante, a flor, ela já tem ali no meinho, né? A passagem. Muitas flores tem, as que não tem também dá para furar ali com um palito de churrasco, dá super certo, ou com um palito de aqueles palitos de madeira, né, que são mais finos. Dá para fazer e passar o barbante, e fazer colar, e fazer pulseira. Eles vão amar. Então, assim, são atividades que realmente vão prender a atenção às atividades com materiais naturais. E tem esse equilíbrio, sabe? De oferecer as tintas, né? Tinta guache, a cola colorida, os papéis, mas oferecer os naturais também. Então, no planejamento de artes, observa se esse tipo de material está presente ali nas atividades. Outra ideia que eu vou dar aqui para vocês também, e eu queria finalizar até com essas ideias aqui, que precisam estar presentes, tá bom, professoras? Que são as brincadeiras de faz de conta. E elas precisam ser planejadas. Muitas vezes nós não planejamos atividades que envolvem essas brincadeiras.
Quais, né? Os cantos lúdicos. Então, se a sua escola é uma escola que oferece dentro da sala, tem escola que é no pátio, né? Eu observo muito isso aqui no Brasil, que tem alguns estados que tem um pátio, né, com cantos lúdicos, que vai oferecer para as crianças essas brincadeiras, com bonecas, com carrinhos, com tecidos, com os materiais que fazem parte do cotidiano. Então, eu posso montar cantos lúdicos, por exemplo, uma sorveteria, um mercadinho, que são materiais de uso real, são materiais que vão trazer para eles, né, esse papel social que eles vão interpretar. Então, por exemplo, se eu coloco lá uma sorveteria, tem a pessoa que vende o sorvete, então uma criança vai ser o vendedor, a outra vai ser a compradora, e elas vão fazer ali as brincadeiras, né? Vai ter dinheirinho, pode imprimir aqueles dinheirinhos ou comprar mesmo, né? Bem baratinho, aqueles dinheirinhos falsos, para eles estarem comprando, vendendo, fazendo contas. Olha quanta aprendizagem vai ter de linguagem com relação à contagem, aos números. Então, você sai daquelas atividades, eu vou trabalhar números, não precisa trabalhar os números só em tabelas, só em números ali, né, de atividades de folha, mas vem para o mundo real, para as crianças comprar, vender, contar quantidades, sabores. Então, eu vou fazer um cardápio da sorveteria. Olha só quanta aprendizagem tem. O quartinho do bebê, então eles vão organizar o quartinho, né? As crianças de 2, 3 anos gostam tanto cozinhar, então ter o conjunto de panelinhas, o fogãozinho. Dá para fazer um fogãozinho com caixa de papelão super simples, né, no mercado. Fecha uma caixa mais firme, encapa bem ela, faz ali, né, as bocas do fogão, os botões. Eles vão amar brincar. E você participar junto com eles, brincar também. A professora estar ali, né, junto, disposta, interagindo. Em alguns momentos nós observamos, em alguns momentos nós interagimos também. Deixamos que as crianças nos convidem a participar, porque às vezes elas querem brincar só entre elas, né? Então, nós ficamos como observadoras. Mas ter essa possibilidade. Ursinhos, fantasias, casinhas. E o material reciclado aqui entra com uma força muito grande, porque dá para fazer tudo isso com materiais reciclados, né? Não é necessário ficar comprando tudo. Então, às vezes, a gente olha alguns cantinhos que já são, assim, prontos, né? Cantos lúdicos, ambientes diferentes nas escolas. E às vezes a gente coloca aqui no Pinterest e olha assim, uns ambientes incríveis. Mas dá para nós fazermos na nossa escola com os materiais reciclados, com as caixas, com as garrafas. Vai montar um mercadinho, pede para as famílias trazer as embalagens limpas, vazias, para ajudar, né, a compor ali. E as crianças vão amar participar dessas atividades, elas vão se envolver. Então, são atividades que realmente oferecem elas trazerem esse cotidiano para a sala de aula, interpretar os papéis sociais tão importantes na educação infantil. Outras atividades também que eu trago aqui para vocês que são muito importantes de realizar são as pesquisas. Pesquisas sobre os animais, sobre as plantas, sobre os modos de vida do presente e do passado. Então, como é a vida na fazenda, né? Como é a vida no campo, na cidade, os tipos de moradia que tem. Tem casa, tem prédio, tem famílias grandes, famílias pequenas. Então, a cada grupo etário ali é possível trazer uma abordagem para as crianças sobre pesquisa. E a questão da pesquisa é muito importante. Olha só, aí aqui na pesquisa nós vamos utilizar muito bem o uso das TICs, né, das tecnologias, com uma intencionalidade pedagógica incrível. Por quê? Você vai pesquisar, então vai entrar lá no Google com as crianças, né? As crianças de 4 e 5 anos já fazem isso muito bem. Pesquisar aquilo que vocês desejam e trazer isso ali para a sala de aula com intencionalidade. Então, assim, professoras, essas foram as ideias que eu trouxe aqui para vocês na nossa aula, né? Já vai dando aqui 1 hora de aula e olhem para o planejamento de vocês e observem se essas atividades estão presentes, né? Quem já está aí na sala de aula, já está trabalhando com os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas. Então, assim, observem se essas atividades estão presentes, quais tipos de desdobramento. O que é um desdobramento, né? Eu comecei a fazer, por exemplo, vou fazer uma sorveteria e vou inserir essa atividade da sorveteria numa atividade que é relacionada ao desenvolvimento da linguagem. Então, lá nós vamos fazer o quê? Vamos fazer cardápio, vamos fazer o nome dos sorvetes, né? Vamos colocar as regras dessa sorveteria com as crianças, vamos fazer os cartazes.
Então, é possível trazer uma atividade dentro de um planejamento, várias atividades que vão estar aqui trabalhando diferentes campos de experiência quando nós vamos olhar lá na BNCC. Então, o planejamento, ele precisa ter esses passos, né? Primeiro eu conhecer esse grupo etário, saber qual é o objetivo de aprendizagem desse grupo etário. Depois, selecionar essas atividades, né? E no segundo passo, saber como eu vou organizar essas atividades, qual a justificativa que eu tenho de realizá-la, se essa atividade está trazendo aprendizagem, quais são os materiais que eu vou utilizar, o tempo. E depois, né, vocês trazerem isso para a sala de aula de forma significativa para as crianças, com intencionalidade pedagógica, intencionalidade educativa, se eu estou trazendo isso. E aí as ideias de atividade, são muitas ideias que nós podemos desenvolver com as crianças. Mas a gente sempre pensando nisso, em ter a atenção das crianças, prender a atenção das crianças por mais tempo numa atividade, requer que essa atividade esteja bem planejada. Então, a gente tem que pensar sim no planejamento. O planejamento é essencial para as crianças prenderem atenção. E as atividades que nós temos que realizar também são atividades assim, que tragam a participação, a brincadeira, a interação, que as crianças se envolvam, que elas tenham interesse nesse material, a sua empolgação também enquanto professora, de trazer uma novidade, uma caixa surpresa, né? A entonação da voz, de fazer o suspense para elas, de antecipar, né? Olha, amanhã nós vamos fazer tal atividade. Amanhã a Pro vai trazer uma caixa surpresa com algo muito especial dentro. Então, isso, né, vai trazer para a criança um despertar, né? Nossa, o que será que a professora vai trazer? Então, por exemplo, a criança não está querendo vir para a escola, começa a colocar isso, né? Olha, amanhã vai ter tal atividade. Toda sexta-feira é o dia do brinquedo. Toda quarta-feira nós vamos fazer uma atividade lá no tanque de areia. O que será que vai ter? O que vocês gostariam que tivesse? Trocar isso com as crianças. E aí você vai estabelecendo uma rotina de atividades com elas, e elas vão se envolvendo, e isso vai trazendo a maior atenção na atividade, concentração, participação, e a sua turma vai ficando mais tranquila, essa turma vai se envolvendo mais e você vai conseguindo ali desenvolver bons dias na educação infantil. Sem aquela, né, bagunça, aquela impressão de que, né, tá tudo, que as crianças não estão com atenção, que estão correndo e estão se machucando. Porque quando nós não planejamos, quando nós não sabemos o que fazer, é isso que acontece. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos ver aqui o comentário de vocês. E aí, professores, gostaram? Ai, que alegria saber. Regiane colocou lá, maravilhosa. Obrigada, Regiane. A Elisete, gostei muito das ideias. Obrigada, Elisete. Aula excelente, aula maravilhosa. Que bom, meninas. Eu fico tão feliz de oferecer para vocês essas ideias, de ajudar, sabe? De que vocês tenham realmente na sala de aula essas ideias mesmo, sabe? De boas atividades, porque quando as crianças participam, assim, de boas atividades, elas aprendem, elas ficam felizes. E aí a gente oferece uma educação infantil de qualidade. Fico super feliz que vocês tenham gostado. Professoras, vamos aqui finalizar. Eu quero convidar vocês para participar de uma aula gratuita sobre planejamento na educação infantil, né? Que vai acontecer no dia 16, às 20 horas. E aí vocês têm que se inscrever, tá bom? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui que essa aula de hoje, ela faz parte do MPEI, que é a minha formação sobre planejamento na educação infantil. Tem aqui na tela o QR Code, né, para vocês estarem conhecendo o MPEI. O MPEI é uma formação que está sempre aberta, né? Ela é uma formação que tá, né? Se você acessar aqui, eu vou mostrar o site para vocês do MPEI. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Vou mostrar para vocês. Deixa eu só colocar a tela aqui. É só tirar aqui e clicar. Opa, o que eu fiz? Deixa só eu... aqui. Aqui? Sim, consegui.
Então, aqui é o prosapedagogica.com, né? /MPay. Então, tem aqui a formação e aqui você pode clicar e entrar para a formação. É uma formação que está sempre aberta, mas nós fazemos uma aula de planejamento da educação infantil e aí tem uma condição especial, né? Tem uma condição especial na aula. Então, mas ela está sempre aberta, tá bom? Então, aqui, quando vocês entram, né, para a formação, vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a formação, né, que é o MPay, que é quando você adquire, né, você tem aqui o site. E vou mostrar para vocês por dentro como que é. Então, quando você entra aqui na formação, tem aqui a aula, né, são 40 horas de certificação. E assim, é um curso completo, professora, sobre planejamento. Então, tem o módulo 1 que vai falar dos documentos da educação infantil, principalmente da BNCC. Tem um módulo que fala só sobre o planejamento de propostas pedagógicas. Então, quais são as modalidades do planejamento? Como planejar, por exemplo, projetos, sequência didática, sequência de atividades, né? Como eu estou fazendo isso? Os planejamentos para bebês. Então, como planejar para bebês? Como planejar para crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, é separado aqui por grupo etário. Tem também um módulo que fala só sobre tempo, espaço e materiais. Então, como vocês organizam o tempo, quais são os espaços da escola, como aproveitar cada espaço que tem na escola, né? Como organizar e utilizar. A seleção de materiais também, sobre a sala de aula, que é um espaço de pertencimento tão importante para as crianças e para você, professora. A sala de aula é sua, é das suas crianças. Então, você precisa, né, ter essa sala de aula organizada, com boas atividades, com bons materiais para as crianças aprenderem e você ter uma aula tranquila, um dia, né, bom com as crianças, produtivo. Tem aula também, aí a gente finaliza o módulo 4 com registro e avaliação na educação infantil. Então, durante o planejamento, a realização de atividades, a gente precisa, né, ter esses registros. E aí aqui tem roteiros de avaliação prontos para vocês estarem utilizando. O que são roteiros, né? São as boas perguntas que vão te ajudar a avaliar as crianças, a participação, o desenvolvimento, a interação com os materiais, com as outras crianças, né? De acordo com os objetivos de aprendizagem ali de cada planejamento. E aí tem o bônus, né? Que é o drive pedagógico. E aqui você acessa já, ó, vou mostrar para vocês os planejamentos prontos para vocês estarem utilizando com as crianças. Então, vai ter aqui planejamento para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas também. Então, tem planejamentos prontos para vocês se inspirarem. Vocês podem estar acrescentando no planejamento de vocês, organizando as atividades, né, vendo aquilo que é melhor para a sua turma. E também tem os encontros com as alunas. Então, são 2 encontros mensais que eu tenho com as minhas alunas. Nós já temos professoras de todo o Brasil no MPay. Eu fico super feliz de ter as meninas comigo. Então, nós temos formações, né, que eu tenho essa troca de experiência mesmo, né, com elas. E é um espaço de formação, um espaço formativo. Então, elas falam o tema das aulas, né, aquilo que elas gostariam de saber mais. E aí, a gente tem um grupo fechado no WhatsApp do MPay com as alunas. Então, nós tivemos já 5 encontros, né, esse ano. Então, são vários temas. Por exemplo, roteiro de avaliação, como planejar para bebês, atividades de oralidade, leitura e escrita, como trabalhar com as formas geométricas, como trabalhar com as letras do alfabeto. Então, assim, são curiosidades que as alunas têm, que elas querem saber mais. Então, eu trago para a aula ali com mais profundidade, né, os temas específicos. Tem também o bônus de roteiro de avaliação. O MPay nós temos também o grupo fechado, né? Esse grupo fechado no WhatsApp de alunas e tem também a comunidade no Facebook. Deixa eu voltar aqui. Uma aula. Deixa eu abrir aqui. Então, por exemplo, aqui tem, ó, as aulas todas aqui, ó, para vocês estarem vendo. Ah, sim, os encontros. Então, aqui tem todos os encontros, desculpa, né? Aqui tem os encontros e aí tem aqui o vídeo. Tá? Se você não puder participar, o nosso encontro é toda terça, né? São 2 terças por mês, então eu combino. É um grupo fechado pelo Meeting, então são só as alunas mesmo do MP que participam. Aí o que eu quero mostrar para vocês também são as aulas.
Então, aqui, por exemplo, né, essa aula sobre a BNCC, Direitos de Aprendizagem, olha só, desse módulo 1. Então, são aulas aqui, ó, bem completas, sabe? São aulas que tem os slides, né, com conteúdo. Tem o PDF da aula para você estar baixando, estudando mais, porque é aula mesmo, professoras. Eu trago aqui os conteúdos relacionados, conteúdos embasados, né? Uso uma bibliografia bem vasta aqui para fazer esse curso. É um curso de formação, né? Que vai aí te trazer uma liberdade para planejar, tá bom? Então, são boas aulas, né? Tem professoras que participam e que têm um bom resultado aí e tá bem feliz, né? E eu também, de estar contribuindo, de estar oferecendo essa formação para vocês.